Então, pessoal, está aqui. Eu vou passar um pouquinho das características clínicas para o diagnóstico na dentição mista. Então, quando eu sugeri esse tema, é que é um tema que geralmente o pessoal que a gente dá os nossos cursos ou quando vão fazer algum planejamento, que me pedem ajuda, fala, mas Lúcia, como é que eu percebo que eu posso estar entrando com um sistema autoligado logo depois de um aparelho ortopédico ou de um preventivo? Como é que eu encurto esse período de preventivo e passo para um sistema autoligado que é confiável? Então, eu vou mostrar características que você percebe e vou mostrar hoje casos de classe 2, que são casos que você vai perceber automaticamente que são casos que você precisa um pouquinho de ortopedia e logo em seguida você vai poder entrar com aparelho fixo. Ok, gente? Então, vamos lá. Aqui é a capa do meu e-book, que vai estar que é uma parceria com a Editora Plena. E vamos entrar na nossa aula, que nós estamos um pouquinho atrasados. Eu gostei muito desse tema de aquarela, porque nós estamos vivendo um período histórico e vai ficar guardado na nossa memória por muitos anos essa parada que o mundo deu para nós reavaliarmos as nossas condição de família, condição de trabalho, nos reinventamos novamente. E para isso existe uma curva de aprendizado. Então, aqui, essa aquarela mostra que nós precisamos, às vezes, lançar ao vento, como diz Cecília Meirelles, o vento é igual a tudo, mas as folhas são diferentes. Então, nós estamos no momento de reavaliar o nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo e começar a perceber o perfil de paciente que nós temos em pediatria. Até 10, eu diria que até 5, 6 anos atrás, eu trabalhava com ortopedia até 24 meses com muita tranquilidade. Hoje eu já não consigo mais fazer isso. Eu preciso introduzir no meu planejamento um tratamento um pouco mais curto de tratamento preventivo, de aparelhos removíveis. E eu vou te falar por quê. E eu explico muito bem no e-book isso, por uma causa que nós estamos lidando com uma geração chamada uma geração alfa, e essa geração é uma geração extremamente informatizada, porém muito dispersa. Os pais são extremamente preocupados, mas o tempo que eles passam com as crianças na vida cotidiana, por eles terem 1000 atividades, tanto os pais quanto os filhos, o uso do aparelho removível é realmente uma outra obrigação para o pai se preocupar o tempo todo. Por isso, nós estamos fazendo experiências, e essas experiências estão dando resultados de alta qualidade, que é você trabalhar com ortopedia mais ou menos de 9 a 10 meses, até que a criança atinja 9 anos e meio, e aí você complementa o tratamento com o tratamento ortodôntico com o sistema autoligado Damon. É um sistema que realmente me dá muita segurança no que eu estou fazendo, e essa versão do e-book é um trabalho de 11 anos atrás, então nós temos uma amostragem bastante grande. Ok, Carlos? Então, essa aquarela é só para deixar os nossos dias um pouco mais felizes, e agora nós vamos para o próximo slide. Então, como você está vendo aí, eu vou falar primeiro sobre a primeira consulta, que é um período de nós usarmos muito a empatia, se colocar muito no lugar da criança, principalmente, porque a primeira coisa que a gente faz é olhar para os nossos pais e olhar na boca se está com classe 1, classe 2, classe 3. Gente, quando você vai começar um tratamento preventivo nessa fase, muito cuidado, porque os pacientes, eles são pacientes que estão observando todos os seus movimentos. Se você é uma pessoa antenada, se você está observando a criança, ou se você só está preocupado em demonstrar o que você sabe fazer. Então, das dicas que eu dou em relação à criança, observe. Observe como ela se movimenta na sala,
como ela te mostra o problema dela. E se for um caso de hábito, por hábito de dedo, chupeta, essas coisas, peça para a criança, lá na sala de consulta, separada dos pais, te mostrar como é que ela faz a sucção, como é que ela faz esse tipo de esse hábito, como é que ela utiliza esse hábito, ok? E na segunda fase, depois que eu pedir a documentação, tal, que é aquele protocolo todo, eu vou decidir se eu vou trabalhar com essa criança com 2 fases ou se eu vou diretamente para uma fase só. Geralmente, a criança em 2 fases é uma criança que me procura com 7 anos e 8 meses, que é a média, e eu vou levar um tratamento por 2 meses. Quando eu terminar essa fase de 12 meses, a opção que eu utilizei, geralmente, se for por um hábito, eu vou usar uma gradinha, eu uso aparelhos muito simples, e meu aparelho de eleição é um aparelho Twin Block, ok, gente? Que eu vou estar mostrando passo a passo para vocês. Aí, nesse plano de tratamento, eu fiz meu diagnóstico, eu vou trabalhar em 2 fases, que geralmente nessas idades, de 7 anos e 8 meses, eu começo com 2 fases, para eu ter um tempo para que esses dentes, a evolução da erupção seja progressiva e eu não fique muito tempo com o aparelho fixo. Então, eu divido em 2 fases o tratamento. Uma fase de, no máximo, 15 meses preventivo, aí a criança fica como se tivesse em stand-by, ela vai vir cada vez 3 meses no consultório, eu vou acompanhar, geralmente eu tiro todos os aparelhos, e ela vai esperar até os 9 anos e meio, que é quando a gente vai entrar com o sistema de aparelho fixo, parcial fixo. No plano de tratamento, então, tá aí o aparelho fixo, de quanto tempo? O aparelho removível, quanto tempo? Média, 9 a 12 meses. Aparelho fixo, como é o meu plano de tratamento? De 24 a 30 meses, porque o tratamento só acaba quando irromper os segundos molares, ok? E aí, na mecânica ortodôntica, eu vou estar mostrando para vocês, passo a passo, num caso que a gente usou como para divulgar a nossa live de hoje, que foi uma tragédia no início, mas agora acho que acredito que está tudo bem, né? Então, vamos lá. Gente, está acontecendo alguma coisa com vocês aí, o computador não passa aqui. Travou de novo. Lúcia, perdão, desculpa eu entrar. Clica na tela e vê se vai passar. Desculpa a intromissão. Aí, passou. Vai ver que era só isso? Eu vou me matar. E na consulta eu faço algumas perguntas. Se a criança já teve experiência com aparelho fixo, ou aparelho removível. E eu ouço a história, principalmente contada pela criança. E em relação aos pais, eu sempre peço para que eles coloquem a posição e qual é a expectativa deles em relação ao tratamento. Porque tem pais que chegam aqui e já falam, se for colocar aparelho removível, eu estou fora, eu não vou usar, porque eu não tenho tempo para ficar cobrando do meu filho a terapia com aparelhos removíveis. Aí, feito isso, eu vou para outra fase. Qual é a fase? Qual é o benefício para esse paciente de eu entrar com um aparelho fixo ou aparelho removível? Correto? E o pai sempre sai daqui sabendo, em média, quanto tempo vai ser tratado esse paciente. Se vai ser um tratamento somente com aparelho fixo, se ele estiver em torno de 9 anos e meio, ele vai até os 12, aos 12 anos, quando irrompe os segundos molares. Então, ele sempre vai ter a noção de quanto tempo ele vai ficar aqui na clínica. E nós estamos cravando esse tempo. E isso é muito legal, porque isso te dá confiabilidade. E quinto, nós vamos tratar dos honorários, que é uma parte muito importante. Nós vamos fazer um investimento num aparelho que é um sistema autoligado, é o modelo número 1 do mundo, e eu gosto muito de valorizar isso. Nós trabalhamos com arcos que são de alta tecnologia, e isso tudo faz com que eu tenha segurança de trabalhar com pacientes na dentição mista com dentes em formação de raiz. Uma das coisas que me perguntam, você não tem medo de reabsorver raiz? Não, porque com a amostragem que eu tenho hoje, eu já sei que eu posso trabalhar tranquilamente com o sistema autoligado,
sempre recomendo o sistema Demo, porque aqui na clínica, desde 2012, nós passamos todos os nossos pacientes para o sistema autoligado. Ok? Ah, gente, era só ter clicado na tela. Puta merda. Desculpa. Bom, vamos ver esse perfil aqui. É o perfil da paciente, então agora a nossa aula ficou um pouco invertida, eu tinha feito uma outra dinâmica, mas como eu estou usando uma gravação que eu fiz ontem, né, que eu de ontem para hoje eu mudei tudo. Então essa paciente é uma paciente com grave apinhamento, é um paciente que esse tipo de má oclusão com apinhamento anterior é o que mais aparece no consultório, em torno de 7 anos e 8 meses, porque as crianças hoje têm uma avaliação, uma autoavaliação de estética, dente, cabelo, muito aguçada, principalmente agora, nesse período que as crianças estão tendo aula online. A sala de aula é virtual. Eu tive 2 pacientes semana passada, que todos os 2 estavam assistindo a aula com a mão na boca por conta da protrusão dos incisivos. Então, é o típico paciente que a gente recebe, ok? E para fazer o diagnóstico intraoral, é aquilo que eu passei no simpósio, quer dizer, nós estamos com muitas saudades dos nossos simpósios, de ir para São Paulo, né? Ver todo mundo, muita saudade. Mas é isso aí, ó. Na dentição mista, o que eu vou olhar quando eu estiver observando as características clínicas na cavidade bucal? Forma de arco é fundamental. Forma de arcos em forma de triângulo são arcos que precisam de expansão na região anterior. Muito bom para o sistema Demo, que nós temos uma ampliação de arcos na região de canino a canino, ok? Observar a migração do incisivo lateral. Quanto mais levantado ele estiver, mais pressão do canino vai estar exercendo sobre esse lateral. Claro, disponibilidade de espaço, fazer uma avaliação da quantidade de espaço disponível que nós temos. Observar a relação da raiz da cúspide do canino com a raiz do incisivo lateral, que é um indexador muito importante para ver se nós não temos uma sobreposição desses caninos. Também ajuda muito. E essa semana eu postei no meu Instagram e que eu estou resolvendo um caso de um canino que eu já tinha feito o diagnóstico 1 ano, 8 anos e 8 meses, de um canino incluso, e eu já mudei o vetor de trajetória desse dente. O tamanho e o volume do dente, no caso, essa menina tem um volume muito grande de dentes, mas eu observei o pai e observei a mãe. A mãe é uma classe 2 severa e o pai é um padrão normal, um paciente que tem um perfil muito agradável e a filha mas tem um volume de dentes muito grande. E uma coisa muito importante que a gente gosta muito de tocar na boca, nessa idade, se você colocar geralmente 70% dos caninos, você consegue palpar por vestibular. Se você não conseguir palpar por vestibular, você vai geralmente ter um canino mais por palatino, ok? Outra coisa que eu dou de dica, se você quer saber, que é uma coisa muito, muito, muito simples, se teu paciente está crescendo, com a maxila e a mandíbula mais ou menos harmônica, dá uma olhada na chave do canino decíduo. Estou mostrando aqui na tela para vocês. Dá para ver a íris? Ok. Então, dá uma olhadinha como é que está a relação do canino. Que geralmente um paciente que tem um bom relacionamento dos caninos, mesmo faltando espaço na região anterior, você vai ver que o ANB vai ser um ANB baixo. Então, você vai estar trabalhando com uma maxila muito próximo da mandíbula. Do lado direito e do lado esquerdo, um apinhamento muito severo na região anterior. Mas os caninos descidos estão em classe 1, correto? Região anterior, faltando muito espaço, apinhamento superior e inferior. Forma de arco que eu falei para vocês, uma forma de arco um pouco mais triangular, porém, não é uma forma de atresia de maxila. Se você colocar o dedo dentro desse modelo, você vai ver o dedo indicador, né? Não, isso aqui é o polegar. Você colocando o polegar dentro, que é uma das técnicas que o McNamara usa, esse arco é um arco normal. Ele não é um arco que pede uma expansão rápida de maxila. Eu tenho um volume muito grande de dentes aqui.
Aqui está a panorâmica com 7 anos e 8 meses, quando eu recebi essa paciente. Vocês estão vendo que tem rotações, tem um apinhamento no arco inferior. E veja, eu estou com um segundo molar bem lá no fundo. Eu não tenho segundo molar, está começando a evoluir meu segundo molar. Então, o que eu planejei para esse paciente? Uma fase inicial com uma placa de Hawley com um plano oclusal, mais um expansor, ok? Eu acho que entrou um pouco de interferência aí. Eu quero repetir que os expansores que a gente usa aqui na clínica são expansores Dentauros e os fios também. Eu compro todos os fios Dentauro que você encontra na Lianca. E a segunda fase é o aparelho fixo até irromper os segundos molares permanentes, ok? Então, esse é o planejamento desta paciente. Essa aqui é uma plaquinha muito simples. Nós usamos uma placa de Hawley com uma grade lingual, um expansor superior e uma placa Hawley inferior com um expansor. Veja, essa paciente ficou praticamente quase 1 ano e 8 meses com aparelho preventivo. E eu olho para esse caso e eu continuo vendo um grande apinhamento de canino, uma transposição do lateral, a raiz do lateral transpondo a cúspide do canino do lado direito. Então, eu acredito que a evolução desse tratamento foi muito pobre. Para mim, é muito pobre, mas é o que dava para fazer até começar a esfoliar os caninos descidos inferiores. Olha, estão numa posição que vão começar a irromper. Gente, é só tocar na tela. Fala sério, que isso? Carlos, por que você demorou tanto para falar isso? Meu computador não estava com problema, não. 9 anos, está aqui, aqui está assinalado as setas que estão nos laterais e o canino sobrepondo, o lateral sobrepondo um pouquinho a cúspide do canino. Veja, a evolução do segundo molar é uma coisa muito importante para você fazer teu planejamento. Por quê? Porque o segundo molar vai determinar se você vai acabar o tratamento com 30, 32, 34 meses. Porque eu prefiro finalizar com os segundos molares já irrompidos, para não correr risco de você cruzar esse segundo molar e depois ter que retomar o tratamento. Ok? Entendido? Tá tudo certo aí, gente? Aqui, fim do tratamento preventivo. A migração do lateral, como eu mostrei para vocês. Quanto mais rotacionado tiver o incisivo lateral para distal, maior a pressão do canino na raiz do lateral. E agora, o melhor momento acabou a fase de aparelho removível e você olha para a carinha dessa paciente, olha só, que carinha de felicidade. Foi o dia que eu falei que nós passaríamos a utilizar o aparelho fixo. É sempre uma alegria. Esse aparelho, nós trabalhamos com um aparelho fixo, aqui do lado tem, eu não coloquei nessa apresentação o que eu usei para esse paciente, mas vai aparecer já assim que eu tocar a tela. Tá aí. Por que vocês não falaram que era só aqui na seta não ia? Bom, aqui, vocês estão observando que eu colei um canino alto torque no dente decíduo? Pois é. E eu vou mostrar para vocês que nesse caso nós realmente mudamos todo o formato da arcada, conseguimos os espaços necessários para todos os dentes. E o canino permaneceu até o horário dele cair de verdade. Então, uma das preocupações que me perguntam, que eu sei que a maioria pode perguntar, Lúcia, você não está esfoliando esses dentes muito cedo? Você não está acelerando o processo de risogênese? E eu respondo não. Porque nesse caso aqui, vocês vão ver, e nesse caso, ontem eu filmei um outro caso, que você chega com os molares, quando eu uso como apoio, ou os caninos, exatamente no momento que o canino permanente está
irrompendo naquele espaço que você conseguiu. Nesse caso, nós usamos caninos autotóxicos. Esses tubos são tubos de segundo molar inferior. Eu inverti os lados, porque eu não quero uma angulação negativa de 27 graus, eu estou usando 10 graus só, negativo de 10 graus. Então, é um molarzinho descido inferior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ok? Ah, não coloquei o tubo aqui ainda, eu fiz uma etapa só, porque essa paciente estava muito ansiosa, e aí eu coloquei, na outra sessão, eu coloquei os tubos nos primeiros molares permanentes, ok? Então, nós usamos uma prescrição padrão nos anteriores, mas o canino descido nós já trabalhamos com canino alto torque. Aqui dá para vocês verem que eu quero que o meu canino sobressaia sobre o lateral. Ok? Então, no arco inferior nós montamos um padrão, o aparelho foi também os incisivos padrão, e como eu não colei o canino ainda, que vocês vão ver, mas vai ser um canino padrão aqui. E eu não sei se eu vou colocar o canino alto torque nesse caso, porque esse caso está em evolução ainda. Outra coisa importante que eu quero deixar bem, para quem começa a fazer tratamento na dentição mista, quando coloca o Degarnin, a grande preocupação nossa é a colagem do incisivo lateral. Nesse fórum que nós estivemos agora em 2020, um dos professores falou que ele não tem problema nenhum e não tem reabsorção de incisivo lateral de forma nenhuma. De qualquer forma, mesmo ele falando isso, não precisa corrigir nesse momento você não precisa corrigir nesse momento a raiz do lateral. Mantenha o teu Brecht em 0 grau. A angulação do nosso lateral no sistema Damon é 9 graus. Passa reto. É do jeito que eu estou assinalando aqui para vocês. Ó, passa reto. Não vai corrigir a raiz agora. A raiz, no sentido que está a linha rosa, significa que você vai manter essa raiz. Então, você coloca, você está vendo que não tem inclinação, o fio está passando reto. Não vou mexer nessa raiz agora. Vou reposicionar assim que eu tiver o espaço e o canino descer. Correto? Então, vamos. Formato de arco. Olha, aqui nós já estamos com... nesse caso, já está com 14 por 25. Dá para você observar a rotaçãozinha leve do lateral, que é a que a gente manteve desde o início. A colagem dos molares. Dica de colagem dos molares. Não precisa deixar exatamente na superfície justa da superfície do segundo molarzinho descido. Deixa um pouquinho de excesso para você não fazer uma força para o lado vestibular. Porque quando você cola muito justo, às vezes, a hora que passa o fio, você traciona um pouquinho para vestibular o dente. É só colocar um pouquinho de resina a mais. Coloca um pouquinho de excesso. Lembra quando você colava os antigos Brechts que não tinha praticamente base desenhada? Faça isso. Ou você pode até usar um Brecht, um tubo, nesses casos, aí um tubo 0, que você tenha no teu consultório, não precisa necessariamente ser os tubos, né, que vem no kit da Órnico, mas tem que ser os Brechts anteriores autoligados. Gente, não dá para fazer isso com técnica convencional com ligaduras elásticas. Eu vou estar trabalhando com o tempo todo com dentes em formação e os fios têm que ser de alta tecnologia e suave. Força leve. Nós não vamos ultrapassar mais ou menos 1 onça de força, que significa mais ou menos 56 a 58 gramas, ok? Outra dica. Nessa foto você vê que eu protegi os tubos. Por quê? Às vezes eu não gosto de emergência. Eu gosto de fazer as coisas e atender o meu paciente daqui a 40 dias sem ter tubo quebrado, Brecht quebrado. Então, eu evito ao máximo esse tipo de visita, porque isso me custa mais um atendimento. Então, eu já sei que pode acontecer, então eu vou proteger. Olha os inferiores aí, tanto no primeiro molar permanente quanto no molar descido. Vocês estão vendo que tem um pouquinho de resina na vestibular? Essa resina é aquela que você tem aí no fundo da gaveta, que você ganha de brinde, e você faz um platôzinho, um planinho inclinado, para a hora que a criança morde, escorre o alimento e está protegido e você não tem emergência.
Aqui, depois de 14 meses, eu estou fazendo a remoção do bracket do canino. Vocês estão vendo aí que eu fiz 14 meses de tratamento e 8 consultas. Por que 8 consultas? Porque eu marco de cada 40 no primeiro arco e depois eu passo, assim que eu passar para o 14 por 25, as minhas visitas são mais longas. E se o paciente vier, eu só vou ativar levemente essas molas, que eu estou no processo de espera para que os dentes vão irrompendo numa sequência lógica, sem eu aplicar força demais para que eles não esfoliem mais cedo do que deveriam. Tá aqui o canino descido, então eu estou com formato de arco, muito bonito, que vocês viram agora, e eu tenho, agora estou removi o canino e estou com o meu pré-molar, já estou com o meu pré-molar, meu canino inferior irrompendo. Aí, pré-molar e canino irrompendo inferior, na mesma sequência lógica. Tá aqui, olha, se você observar os molarzinhos descidos, eles começam a avermelhar. Aí é a hora que já está esfoliando o dente. O canino inferior já em uma outra fase, irrompendo. Olha o canino descido aí até agora. Eu já estou com o meu pré-molar dos dois lados irrompidos e o canino descido está aí ainda. Tá aí a molinha. Vocês estão vendo que eu não coloco mola fechada? Eu uso mola aberta. E vocês estão vendo essas deformaçãozinhas na mola? São as vezes que o paciente veio, eu simplesmente só fiz a ativação e o paciente foi embora. Nesse paciente, vocês estão vendo que eu ainda sobrou um pouquinho de classe 2? Agora eu vou falar um pouquinho dessa classe 2. O que acontece? Mesmo eu controlando todos os movimentos de troca de dentes, ainda sobrou um pouquinho de classe 2 nesse paciente. Só que é uma classe 2 muito leve, que eu vou entrar com um elástico assim que eu puder colar os brackets nesses pré-molares aí. Ela vai usar um pouco de elástico leve, noturno, por 12 horas, até a gente corrigir. Como ela tem um volume muito grande de esmalte, provavelmente na finalização, nós vamos fazer alguns strips para diminuir um pouquinho a biprotrusão. Correto? Aqui, regra de elástico, né? Prestem sempre atenção. Essa técnica de você deixar o elástico mais horizontal possível, esse ângulo entre o gancho entre o elástico do gancho até o molar, esse ângulo não deve ser maior que 45 graus, porque daí você passa a ter uma força extrusiva. Então, coloque o gancho pelo lado oclusal e o elástico vai ficar mais plano. Você vai ter uma resultante melhor. Então, primeiro, como eu vou usar elástico naquela paciente, vai ser primeiro do pré-molar até o molar e depois, uma outra etapa, assim que o pré-molar estiver encaixado em classe 1, eu vou passar para o canino. Que arco que eu vou estar? No 14 por 25, ok? É um arco que você consegue trabalhar com elásticos leves, tá, gente? Não adianta colocar um arco pesado aí que você vai defletir demais o arco e não vai conseguir resultado. Você vai ter extrusão e nem não distalização. Aqui, ó, mostrando um pouquinho da classe 2 que eu vou ter, eu já estou calculando. Eu tenho um pouquinho de desvio de linha média superior, porque eu tenho um apinhamento maior. Lembra do começo que o canino nesse lado aí, ele tinha uma pressão maior sobre o lateral? Então, eu preciso de um pouco mais de espaço aí. É o estágio que está agora o paciente. O perfil dela continua um perfil um pouquinho de classe 2 e um pouquinho de protrusão, correto? É esse para mostrar para vocês a sequência de passo a passo. Até agora, nós trabalhamos com quantos arcos? Nós trabalhamos com ponto 14. Eu gosto muito de ter no kit que eu peço de fios, eu sempre peço o tipo 1, que vai vir um ponto 18, que é um arco intermediário. Quando eu tenho muita
muito apinhamento, eu gosto de usar esse arco intermediário que vai ficar assim mais ou menos uns 40 dias, 45 dias, e depois eu já vou entrar com o 14 por 25. Então, se você me perguntar agora, Lúcia, quantos meses esse paciente ficou com o 14 por 25? Ele ficou pelo menos 20 meses, 22 meses. Qual foi meu custo? Meu custo foi investir num aparelho de alta qualidade, escolher os brackets, que é fundamental, e receber manutenção por 24 meses. E meu material é a minha mão de obra. E o material que eu usei nesse caso é os arcos que vem no kit e eu estou praticamente com o caso resolvido. Elásticos, né? Que elásticos são noturnos, que as crianças usando elástico noturno é super tranquilo, todos são extremamente colaboradores, e nos que não são colaboradores, aí a gente já vê. Eu sempre, outra dica que eu quero falar para vocês começou a usar elástico, e você vê, chegou na clínica, o dente está muito sem mobilidade nenhuma, o paciente está enrolando você. Ele não está usando elástico, que movimenta, o elástico é muito eficiente e corrige uma meia classe 2, assim, em 3 meses, 4 meses no máximo, você está com uma meia classe 2 totalmente com o canino na chave correta de oclusão. Tá aí o canino que tá nesse formato de arco. Agora eu tirei os tubos dos molares, que agora vocês vão ver, estão observando ali, a parte avermelhada, esse dente está com mobilidade. Então, isso prova que eu estou com 23, 24 meses nesse tratamento e eu não acelerei nenhum processo. Está entrando todos os dentes exatamente na cronologia correta de erupção. Tá aí, ó, já se você vê o volume que está atrás do primeiro molar, é um volume do segundo molar já vindo para a superfície. Eu estou com meus 2 pré-molares já irrompidos, que assim que ele chegar na altura da superfície, na altura do primeiro molar, eu vou fazer minha colagem. O canino, aí está nosso canino. E aqui é o que sobrou de classe 2 que eu vou ter que corrigir dessa paciente, correto? O perfil dela. E aqui, ó, uma foto mais recente, vocês estão vendo que o pré-molar não está tão ruim assim, tá? E esse é o lado que mais a gente precisava de espaço. Carlos? Oi, tudo bem? Eu estou com algumas perguntinhas que acho que esse seria um momento legal para você responder. Perfeito. Primeiro, qual que é a vantagem que você vê de usar um Damon ao invés de por exemplo, um aparelho ortopédico tipo Planas? Eu não gosto de Planas, em primeiro lugar, eu gosto muito de Twin Block, que daqui a pouco eu vou mostrar um artigo para vocês, não sei se vai estar nesse computador, mas tem um artigo recente que me fala sobre a movimentação da cabeça da mandíbula direto na fossa mandibular e é o aparelho mais indicado. Eu usei muito tempo Planas e o resultado que eu tenho hoje é com o Twin Block, que é muito mais rápido. O que eu fazia antigamente com 18, 20 meses com Planas, hoje eu faço com Twin Block. Tá. E qual é a vantagem? Então, daí qual que ficaria a vantagem do, por exemplo, usar um fixo versus um Twin Block, por exemplo? Primeiro, você escolheria, né? Mas é assim, se você tem um perfil de paciente que vai ser colaborador com você e vai realmente usar como você determinou, que não é o meu caso, que geralmente meus pacientes são extremamente colaboradores com aparelho removível, somente em torno de 9 meses a 10 meses. Depois, eu não posso continuar, porque eu trabalho muito fotografando. Eu sou extremamente pontuada, porque eu trabalho muito em cima de resultado, Carlos. E hoje eu faço o quê? Eu vejo o paciente que usou 24 meses e o paciente que usou 9 meses. As diferenças em termos de uma classe 2 é muito pequena. O que você consegue de resultado é muito pequeno. Me desculpa, mas é muito pequeno. Se você começar a medir, moldar e fotografar, você vai ver que não adianta você ficar 24, 30 meses com um aparelho removível. O resultado é muito pobre. Uhum. E com o aparelho fixo, eu vou direcionando já o crescimento. Eu vou determinando, eu faço tipo, eu tenho um mantenedor de espaço fixo na boca que eu controlo quando eu quero
quando eu vejo que aquele dente está na hora de entrar no ar. Com um aparelho removível não dá. E um aparelho removível requer um atendimento no mínimo de cada 21 dias, para você ver se o paciente está fazendo as ativações, se ele está usando. E tem alguns profissionais também que só ativam os tornos, os expansores, quando a criança vai no consultório. Demora muito. Para mim, demora muito, Carlos. É minha opinião particular. Eu já passei esses 20 anos experimentando. Eu trabalhei mais de 10 anos com aparelhos. E quando eu entrei em 2009, que a gente conseguiu alguns casos que os primeiros foram realmente de grandes apinhamentos anteriores, que eu já sabia que não adiantava expandir, eu precisava realmente de volume na região anterior, eu usei um sistema Demon. Então, para mim, 9 anos e meio, 10 anos no máximo, eu vou entrar com um aparelho fixo. Tá? Então, essa é a vantagem. Eu atendo o meu paciente a cada 45 dias, eu tenho o controle dos movimentos, porque eu que determino os espaços, eu já vou corrigindo desvio de linha média, eu vou ativando mais uma mola de um lado do que do outro, se eu tiver uma classe 2, eu mantenho o meu primeiro molar na chave correta de classe 1, correto? E tudo isso eu faço com o aparelho fixo. Não sei se respondi a pergunta. Sim, me falaram sim, ficou claro sim. Mas eu achei interessante isso, porque, queira ou não, 24 meses, 45 visitas, dá quanto? 16 consultas, mais ou menos. Deve ser isso que deve ter acontecido. Exatamente. Uhum. De novo, eu sempre falo para o pessoal, eu fico pensando, minha cabeça funciona em termos de matemática. Eu fico exatamente enxergando o eficiência versus lucratividade. Tá? Outra pergunta. Se eu colocar que eu investi R$1.500 no equipamento, tipo um Demon, tá? Vamos colocar uma possibilidade disso. Eu reduzi os atendimentos em 50%, esse valor está me dando lucro, eu não estou tendo essa diluição. Cada vez que eu coloco o meu paciente aqui dentro da clínica, e agora, principalmente com que nós estamos muito mais cautelosos, nós estamos usando muito mais material descartável, o meu paciente que eu gastava em torno de R$126, hoje, se eu fizer a conta, ele está me custando quase R$150 para cada atendimento. Então, duas coisas, eu não quero emergência e eu quero minha agenda com os pacientes que eu possa marcar no mínimo de cada 40 dias. Porque o custo é reduzido, Carlos. Então, uma das coisas que acho que minha filha deve estar assistindo, porque ela falou se precisava de ajuda, que eu estava muito atrapalhada aqui. Eu acredito que a Daphne está assistindo. Ela sabe que eu sou uma pessoa que administra o consultório pontuadamente. Então, quando foi há 3 meses atrás, eu já sabia que no mês de maio eu teria uma redução dos meus honorários de 30%. Entendeu, Carlos? Eu faço uma projeção. E toda vez que eu termino um caso, eu vou lá, eu quero saber quantas emergências eu atendi esse paciente, em quantas consultas, para eu dividir, para ver qual foi meu lucro. Eu faço sempre isso. E eu estou muito feliz com esse sistema, tanto que eu não quero mudar. Eu tenho online, coisa assim, mas eu ainda estou nessa fase, ainda estou assim muito segura com o sistema Demon. Uhum. E eu acho interessante, porque 2 pontos. O que você falou é verdade. O que a gente verificou é exatamente isso. O custo de atendimento são R$30 adicionais, R$30, R$35 adicionais. Se você economizou 20 consultas num tratamento só de EPIs, você economizou R$600, fora o custo fixo. Tá? Se você for calcular esse cálculo de 120, 150, nós estamos falando de R$3.000 de economia. É gigantesco. Exatamente. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui, Lúcia. No caso, parece que você não colou o primeiro molar descido. Algum motivo específico? Qual é o motivo que eu colo o meu segundo molar descido? Tá? Nesse caso particular, eu não vi a necessidade dele. Não me ajudaria muito. Eu usei muito o segundo molar nesse caso aí. Qual que é o segredo de você ver?
Eu tenho um dente robusto, que nem o dessa menina, eu já estava colando o canino. Se eu não tivesse colando o canino, talvez eu colasse o primeiro molar. Mas eu preferi o canino, porque o canino estava numa posição mais para a palatina, Carlos. Então, quando eu coloquei o bracket nele, eu já gerei um pouco movimento no formato de parábola na região anterior, que é meu maior problema. Então, eu optei pelo canino pelo primeiro molar. E, geralmente eu não uso o primeiro molar, que vai ser o primeiro dente que vai esfoliar. Então, o pessoal está me escutando? Tá. Tá. Então, gente, volta. É o seguinte, nesse caso eu colei o canino porque eu queria um canino mais vestibularizado, eu queria um pouquinho de movimento mais na região anterior, uma parábola mais conformada na região de canino a canino, que era onde está o meu grande problema de apinhamento. Não colo, geralmente, o molar descido, porque é o primeiro dente que vai esfoliar. Se eu colar e daqui 3 meses ele já for esfoliando, eu vou ter que parar, tirar o arco, né? Então, eu já não colo ele, porque eu vou deixar o segundo molar colado, e nesse caso eu colei o canino, porque são dentes que vão demorar pelo menos uns 14 meses para eu mexer. Como eu te falei, eu não gosto de ficar mexendo muito. O máximo que o paciente vem aqui na clínica para minha manutenção é dar uma ativadinha na mola e manter o 14/25. Outra coisa, quando você cola o primeiro molar, o segundo molar, você diminui a distância interbractes e a criança não coloca muito o dedo para tirar restos de alimento. Então, te ajuda bastante a colagem no dente descido. Por isso que os meus degainer, teoricamente, são modificados, porque, primeiro, você não tem a emergência da criança ficar colocando o dedo e tirando, e na hora que ela faz esse movimento, geralmente o fio escapa na distal do primeiro molar, e você tendo o segundo molarzinho descido e o primeiro molar, o fio fica mais estável, assim como a mola. Você diminui a distância interbractes e não tem esse problema de emergências. Ótimo, ótimo. Bom, acho que é melhor a gente seguindo, né? Você tem mais um caso ainda, né? Tenho 3. Vamos ver até onde a gente vai. Eu fico apertando a seta, não vai, é na tela, Carlos. Você também não fala, ficou tudo feio. Não era esse que eu queria. Que saco. Tá demais, agora vai com esse mesmo. Que triste. Bom, esse é um paciente também que tem uma atresia bem grande de maxila e ele já veio na idade que a gente já vai colocar direto, então não tem segunda fase. É uma classe 2, ele vai direto para aparelho fixo. Tudo bem? Não tem um selamento labial legal, mas, lá, os primeiros premolares já estão começando a romperem, é um ótimo caso. Geralmente, quando a gente faz da aula de dentição mista, uma das dicas que é muito legal você ver é o momento de colocar o aparelho fixo, veja se teu canino inferior já está em fase de irrupção, tá? Geralmente um dos indícios que está na hora de que você vai estar bem. Pode colocar. Nesse caso, eu estou com os meus 2 pré-molares, o formato de arco é bastante estreito, mas é um estreito que eu preciso de volume na região de canino a canino. Talvez seja por isso que eu não tenho feito tanta expansão rápida da maxila. Nesse caso aqui, acho que 80% dos ortodontistas que não trabalham com o sistema Damon colocariam um expansor rápido, faziam uma expansão rápida de maxila. Eu não faço. Então, eu já sei que o sistema Damon, por trabalhar com esses arcos, ele vai me dar o volume de canino a canino que eu preciso para resolver meus casos. E quando eu tenho um volume um perímetro de arco maior de canino a canino, o que acontece? Quando o canino irrompe, ele não joga para frente os 3,5 milímetros da maxila. Geralmente, quando eu deixo nascer, deixo irromper os caninos, eu tinha uma classe 2 de 2,5 milímetros. Quando o canino termina, eu estou com quase 5. Aí, o que acontece? Eu vou ter que fazer uma mecânica muito pesada, eu vou ter que usar muito mais elástico, por muito mais tempo, para controlar esse avanço que teve da maxila. Tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos entrar já com aparelho fixo.
Tá aí a radiografia, o dente, o canino superior está numa posição excelente de romper, faltando um pouco de espaço, porém, o arco inferior, eu tenho 2 caninos rotacionados, tá bem? Aí, que brackets que eu escolhi para esse paciente? Os incisivos padrão, estava bem posicionado. Como é que eu escolho quando eu não sei que esse canino vai ser ou não vai ser alto torque? Como é que eu peço? Bom, eu ligo, né? Geralmente eu tenho um pouco de reserva aqui e eu vou ter tempo. Então, se eu não pedir o canino, mas eu posso pedir depois. Nesse caso, eu vou usar lateral, baixo torque, e vou contar para vocês por quê. Porque a minha intenção, quando eu uso eu quero bastante volume na região de canino a canino, eu trabalho com caninos autotorques. Aí ele sabe que eu sou apaixonada por canino autotorque. A minha vida mudou depois do canino do Demo, que é um canino autotorque, que me deixa aquele canino mais verticalizado, que não tem aquela inclinação para a palatina, me dá aquele canino que, a hora que eu sorrio, vai de molar a molar o meu sorriso. Não fica aquele canino para dentro e o lateral sobrepõe. Então tá, voltando aqui, porque que eu usei o lateral, baixo torque. O que vai acontecer quando eu usar um canino alto torque? A raiz do lateral é delgada, é levinha, é fininha. Então, quando eu coloco um canino alto torque, que vai fazer um movimento mais preciso para esse canino, para eu dar essa conformação, para estabilizar essa conformação de arco, eu geralmente, se for um lateral padrão, ele vai trazer para vestibular e no final do meu alinhamento eu vou ter aquele degrauzinho entre o lateral e o incisivo central. Então, eu descobri que se eu usar, quando eu uso um canino alto torque dos 2 lados, eu uso o lateral que vai minimizar esse avanço da coroa do lateral para vestibular. Ok? Deu para entender? Então, vamos. Aí tá aí, eu já coloquei o pré-molar, coloquei o tubinho no segundo molar aí. Nós vamos só ativar as molas. Ó, o canino inferior já está irrompendo. Formato de arco começa a mudar. Aqui nós já estamos com 14 por 25. E é um exercício de espera. Eu já estou tirando o tubinho dos segundos molares. Olha como estão os caninos, eles estão rotacionados. Agora eu vou fazer a colagem do arco inferior, tá? Aí vou usar um padrão, porque esses dentes inferiores desse paciente é muito bem posicionado na base, e tem uma cortical bastante... não é aquela cortical delgada que você tem que tomar muito cuidado. Ele é um paciente que você vai trabalhar com o Kio, que é menos 3 de torque nos inferiores, perfeitamente vai ficar ótimo para esse caso aí. Ele está bem posicionado na base. Agora, os caninos inferiores estão irrompendo. Vocês estão vendo que eu não mudei? Eu colei o aparelho inferior, eu passei o ponto 14, eu vou deixar 45 dias, agora provavelmente 60 dias. Tá aí a colagem direita e esquerda. E agora eu já estou com 14 por 25, tanto no superior quanto no inferior. Canino irrompendo, caninos superiores irrompendo, volume de arco, levantes anteriores, tá? Porque ele é um paciente classe 2 e ele vai usar elástico. Eu já vou mostrar para vocês. Só espero que eu coloquei nessa apresentação os slides que eu tirei essa semana, né? Tá aqui, ó. Olha a posição que tá o canino. Nós já fizemos a colagem. Pouquinho de desvio de linha média, então eu vou prestar atenção. Eu vou ativar mais, olha, se vocês verem, tem a marca da mola do lado esquerdo desse paciente, ela está mais ativada do que o lado direito. Então, eu já estou mantendo uma linha média. Eu tenho tempo até irromper os dentes, e com esse tempo eu vou estar resolvendo esses probleminhas simples. Provavelmente vão me perguntar que arco que eu coloquei no inferior quando eu colei os caninos, ok? Eu acredito que eu coloquei primeiro ponto 14, que eu guardo nas fichas, eu não jogo fora, a gente lava, coloca num desencrustante aí e é colocado na ficha do paciente esses arcos. Porque você vai e volta, não dá para você ficar comprando fio toda hora.
né? Então, saiba que você pode fazer isso. Agora, eu estou com a posição do meu canino e olha lá no meu segundo premolar a quantidade de classe 2 que eu tenho. Tá vendo a seta vermelha? Essa é a classe 2 que eu vou corrigir. Olha como tá os meus incisivos anteriores. Perfeito, perfeito. Eu vou corrigir a classe 2. Esse caso vai ser o típico caso que eu vou ter que dar um pouquinho de torque, porque ele vai ter um pouco de crescimento. A largura do arco, dá para você ver como nós estamos conformando. E aí, onde é que eu precisava do espaço? Isso eu acho fantástico. Onde que eu preciso de espaço? Eu preciso de espaço na região anterior, de canino a canino, correto? E aqui dá para ver bem como é que a gente conseguiu isso. Olha a evolução do tratamento até o canino irromper. Então, é muito mais tranquilo que eu estou trabalhando com um paciente com aparelho removível. Eu estou no comando, como eu digo, eu estou no comando. Quem manda aqui nesse tratamento sou eu. Aí, e o sorriso do paciente agora. Certo? Faltou os slides porque eu já colei os caninos, tá bom? Ótimo, Luciano. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eu esqueço. Aí, pronto. Então, Carlos, era mais ou menos isso. Na outra apresentação eu tinha... você quer ir fazendo pergunta? Que eu vou abrir o outro computador, que o outro computador tá legal. Tá, só lembra que se você for mudar de computador, tem todo aquele... Eu vou respondendo as perguntas e vou mudando aqui. Tá. Por exemplo... Não estava com problema, só não estava sabendo passar. Quando você utiliza o 4x2, qual que é a prescrição que você utiliza? Depende. Se for um paciente classe 3, eu vou trabalhar com baixo torque, que eu vou trabalhar com muitas molas, né? Principalmente na maxila. No arco inferior, eu vou ver a posição. Geralmente, o que eu determino, como eu determino se meu paciente vai usar ou não o baixo torque ou padrão ou alto torque no arco inferior de um classe 3, é a posição que esse dente está dentro da base alveolar. Eu sempre imagino qual é o movimento que eu quero para esse paciente, entendeu? Eu preciso saber, porque se eu vou trabalhar muito com mola, eu vou junto, tipo, num classe 3, eu vou precisar de uma resistência desses torques nos anteriores, superiores, e nos inferiores eu vou trabalhar com uma resistência com os brackets alto torque, no caso de classe 3. No caso de classe 2, eu também controlo a quantidade de projeção para os meus incisivos. Uma das coisas que eu estou pesquisando agora, que eu estou juntando a minha documentação, é avaliar onde eu errei na posição dos incisivos inferiores. E eu estou observando que nos pacientes classe 2, que eu terminei com o meu incisivo protruído, eu tenho um perfil sofrível. O meu perfil não ficou bom. E nos pacientes que eu controlei o meu incisivo, que eu terminei bem próximo do ideal, que esses casos que estão no e-book são os casos que eu controlei e, assim, foram casos que a gente terminou e ficou muito legal. E eu fui pedindo as documentações finais depois de 1 ou 2 anos e eu fiquei chocada. Falei, meu Deus, que resultado fantástico, que resultado fantástico. Então, eu tenho toda a documentação desses pacientes, que vão ser 11 casos, que eu vou estar mostrando passo a passo. Vai aparecer essa tela no e-book. Deixa eu só falar um pouquinho sobre isso. Vai aparecer essa tabela e no e-book vai desaparecer as medidas que são padrão, mas vai aparecer as medidas que eu usei, que eu selecionei para cada caso, Carlos. Ficou muito legal. Ótimo. Porque eu fui muito fiel a todas as fichas que eu peguei para escrever o e-book, eu peguei o paciente passo a passo. Uhum.
Por exemplo, nos casos 4x2, que você tem, são os casos de arcada muito atrésica, você precisa de bastante expansão, porque, na verdade, aliás, é uma pergunta minha. Quando você utiliza o degainer, quando você utiliza um expansor hoje, e você, nesse tipo de caso, você utiliza o low torque, eu imagino? Quando eu não uso o expansor... Que tipo de caso que você escolhe usar expansor, que tipo de caso você escolhe usar um degainer, por exemplo? Eu só vou escolher expansor no caso daquelas atresias maxilares que são muito extrema. E olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tenho um paciente que está me dando um bocado de trabalho, que todo mundo tem as exceções, e esse paciente, Carlos, ele fez a expansão rápida porque ele não é daqui da minha cidade, e ele vem lá de uma cidade que é mais ou menos quase 200 quilômetros daqui. Ele já havia feito expansão rápida da maxila. Eu trabalhei com o Damon e ele está com 14 anos e a maxila dele está atrésica ainda. Aí ele fez a cirurgia de desvio de septo, coisa assim. Não, ele tem os ossos de uma forma completamente consolidada, que eu não consegui e não foi conseguido com a expansão rápida da maxila. No restante, a última vez que eu usei uma expansão rápida de maxila foi no caso de cirurgia ortognática, que o pessoal pediu e que no fim das contas eu fotografei e vi tudo, que ele foi perdido praticamente toda a expansão que foi feita, porque teve que fazer bipartir a maxila. Então, eu uso muito pouco expansão rápida da maxila. Primeiro, que eu acho um saco fazer banda. Segundo, tem que estar atendendo o paciente um monte de vez. Dói. E eu tenho muito caso que o paciente vem de outros consultórios e fala assim, eu não vou fazer aquele aparelho no céu da boca do meu paciente. E eu sei que eu consigo com o Damon. Joia. Valeu. Então, se eu te pergunto, você fala assim, na fase preventiva, quantos casos você fez expansão rápida da maxila nos últimos 10 anos? Nenhuma. Tá aí um ótimo parâmetro. E eu vou te falar, porque um expansor, você tem que gastar com laboratório, você tem que gastar com banda, você tem que separar dente, e tudo isso para mim é muito trabalhoso. Eu já sou muito folgada, eu não gosto mais de muita dureza, não. Exatamente, nesse caso, de gainer, caninos não irrompidos, risogênese incompleta dos incisivos, você usa que prescrição? Que eu te falei. Primeiro eu vou ver como é que eu poderia colocar para você. Se for classe 3, eu uso baixo torque. Se estiver bem posicionado na base, eu vou usar um padrão, tá certo? Eu faço essa artimanha. Se eu tenho intenção de usar um canino alto torque, eu uso um lateral, baixo torque, os incisivos padrão. Cada caso é um caso, Carlos. Ok. Não tem como eu te falar assim, olha, esse caso, um classe 2, divisão 2, eu vou usar alto torque. Tá bem? Que às vezes eu preciso de um alto torque, mas às vezes eu trabalho muito bem com standard. E às vezes eu tenho uma classe 2 que eu preciso trabalhar com alto torque, né? Eu tenho uma classe 2, divisão 2, eu vou trabalhar com alto torque, sempre, porque eu vou precisar de espaço, eu preciso de deslize de mandíbula. Então, classe 2, divisão 2, alto torque, sempre. Tá bem. Uma observação. Um dos breaks que eu não gosto muito é o alto torque do Kiel. Depois que eu nivelei e alinhei, que eu consegui meus espaços, geralmente eu troco ele por um padrão. Ele levanta muito o lateral e eu não gosto. Minha estética não é boa. Tá, legal, ótimo. Alguma regra com relação à colocação de stops? Olha, o stop, geralmente, assim, tem muito mito em relação ao stop. Tem bastante mito. Outro dia então, você fez uma live sobre stop. Colocar na mesial, tipo, escolhe um incisivo central, eu quero volume na maxila, eu não quero limitar, entendeu? Eu já estou trabalhando com break específico que não vai me dar uma protrusão muito grande. Se eu já tenho uma protrusão e tenho diastemas, eu seguro um pouquinho o arco,
no centro, aperto ele bem dentro da canaleta e travo para você diminuir a quantidade de fio na região anterior para fechar tipo um diastema. Aí eu coloco nas mesiais dos caninos. Daí ele não vai nem para a direita nem para a esquerda e eu limito a quantidade de fio que eu tenho ali. E se eu quero um volume total, eu quero que esse arco se desenvolva por inteiro, mesial do incisivo central do lado direito e do lado esquerdo, ele não vai correr nem para a direita nem para a esquerda. Ponto. Existem alguns casos que eu dou uma travadinha atrás. Quando está com degainer, eu dou uma travadinha, porque às vezes a criança assim mesmo coloca o dedo aqui e vai tentar tirar o resto de alimento e vai tentar escapar. Não gosto de emergência. Faço um bend back atrás um pouquinho. Deixo uma folga de 1 ou 2 milímetros, mas eu faço um bend back. Joia. Ô, Carlos, para de perguntar, né? Eu vou ter que fazer outra coisa. Como é que eu vou vender meu livro? Então, como é que você quer fazer? Você quer trocar o computador? Só para te avisar, são 8h37, tá? Oi? São 8h37. Ai, não, tá na hora da gente tomar vinho, né? Como é que tá? Tem muita dúvida aí? Como é que tá, Carlos? Não, eu acho que as dúvidas eu basicamente perguntei. Eu fico mais com relação a, como é que se fala, a gente cumprir uma certa condição de horário, né? Mas, de qualquer maneira, acho que talvez o que a gente possa fazer é tentar marcar uma próxima live para a gente complementar esses casos, porque eu já te falei isso, Lúcia, há muitos anos atrás. Da minha aula, onde? Esse é um tema que eu gosto muito. Sempre é aquilo que eu falava lá você está entrando na outra, né? Tô. Eu gosto muito desse tema pelo seguinte. Quando eu vi o pessoal trabalhando, eu achava muito interessante de ver aqueles atendimentos em pacientes indecisos, e isso para mim foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, principalmente quando a gente ouve esses estudos sobre, como é que se fala, expansores e o que a gente tem conseguido com o degainer. Eu acho que a gente precisa aprender ou divulgar isso aqui um pouquinho mais, porque tem tanta coisa que o pessoal tem feito e a gente às vezes acaba não conseguindo passar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tende mais ou menos parar por aqui, tá? Eu quero agradecer a todos. Aliás, nós temos um livro. Aliás, como é que vai ser feito esse sorteio, Lúcia? Acho que essa é a pergunta principal do pessoal, não é? Eu não sei, cara. Você vai decidir aí. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu coloco. Não tá pronto ainda, viu, gente? É pré-lançamento. As pessoas vão receber no máximo daqui em torno de 15 dias quem ganhar o e-book, tá? Tá. Então eu vou fazer eu vou colocar o nome de todo mundo que assistiu, que participou dentro daquela fórmula do Excel que faz aquele, como é que fala, aquele sorteio. Eu faço esse sorteio e passo para vocês. Tudo bem? Ótimo. Então vamos fazer o seguinte, gente. Eu acho que a gente tem de estar dando uma terminada, já são 8h30, está na hora de acabar a garrafa de vinho, está na hora de jantar. Eu queria agradecer a todos pela presença, foi um prazer ter vocês aqui de novo. Eu tenho certeza que vocês, assim, alguns comentários que eu já vi, pude perceber, o pessoal gostou das dicas que a Lúcia passou para a gente, e eu acho que, como eu falei para vocês, eu sou relativamente apaixonado por esse tema, eu gosto muito desse tema. Eu acho que a gente consegue estar fazendo, tem muita coisa, como é que se fala, que a gente pode estar fazendo, e a gente ainda está arranhando a superfície do que a gente pode fazer com Damon em dentição decídua, tá? E eu com certeza eu quero convidar a Lúcia de novo depois para a gente estar fazendo uma nova live. De repente a gente vai estar fazendo o lançamento, a gente estava falando de fazer o lançamento oficial do livro dela, tá? Então, é o que eu falo, né? Infelizmente na parte de virtual a gente fala assim, ó, de uma salva de palmas. Eu queria falar, Carlos, que eu peço mil desculpas pelo contratempo e agradeço muito de todo mundo ter ficado aí, é meu jeito e, lógico,
A gente não pode jamais deixar o que nós temos de conhecimento. O que você tem que fazer é sempre acrescentar. E acrescentar de uma forma que você entenda melhor teu paciente, que você tenha mais... Cara, tem que pôr uma blusa. Né? Então, quando eu estou no controle, eu me sinto mais segura e eu tenho terminado casos, assim, realmente perfeitos e eu tenho vindo para o consultório sempre muito apaixonada, porque o sistema Damon, desculpa falar, Carlos, mas transformou a minha vida e a minha clínica. Eu trabalho com muita tranquilidade. Esse sistema de tratamento com pacote fechado, por exemplo, nós estamos agora retomando aos pouquinhos. Eu sei que tem muita gente com dificuldade financeira, mas só o fato de eu ter, há mais de 6, 7 anos, já estar trabalhando com sistema fechado, eu tive a segurança de estar mantendo meu consultório por 30, 40, 3, 4 meses aí, dentro do nível tranquilo, que está me dando conforto, sem eu ficar desesperada se o paciente vai vir ou não me pagar. Então, essa eu dou uma dica. Outra dica que eu quero dar para vocês, que é a última, depois dos meus agradecimentos sinceros de vocês estarem aí, se vocês puderem, entra no meu ortodontista, olhem e vejam com outros olhos as dicas que o Carlos dá. A gente demora 2 anos para entender o que esse homem fala. Mas veja sempre. Às vezes, na hora do almoço, eu ficava vendo e falava, puta, né? Eu não aguento ver esse cara. Mas eu vinha para o consultório, acontecia alguma coisa e que eu usava alguma coisa que ele tinha me dado de dica. Ok? Então, e agora, principalmente, porque a gente fica meio perdido, a gente fica sem consulta, porque o indexador aqui na clínica baixou a consulta, eu começo a me preocupar. Né? Eu quero muitas consultas, porque se eu tiver muitas consultas, eu vou estar sempre com uma dinâmica, uma rotação de paciente excelente aqui na clínica. Muito obrigada a todos, um bom final de semana. Aí, qualquer coisa, se o pessoal realmente estiver interessado, a gente pode marcar e eu mostro o resto dos casos que são... Pode sair. Pena que eu não terminei. Um abraço, gente. Ótimo. De qualquer maneira, agradeço a todos, gente. A presença foi muito legal. Eu estou gostando muito desse formato. Tá interessante poder participar. Eu acho que só complementando esse negócio que a Lúcia falou, uma coisa que a gente percebeu nos nossos contatos, exatamente isso é importante aqui. Quem está cobrando preço fechado não teve problemas de recebimento nesse período de quarentena. Tá? E eu sempre falo muito da necessidade de falar, de forçar essa parte de preço fechado e acabou sendo um diferencial enorme nisso aqui, porque é incrível, a gente conversava com clientes, porque tem clientes que utilizam Damon e cobram mensalidade. E o que a gente percebeu é exatamente isso. Esses caras, mesmo com Damon, cobrando mensalidade, tiveram problemas. Agora também teve o Alexandre lá do Sul, um dos caras que mais começa mais de 150 casos de Damon por ano. Ele falou, Carlos, eu sempre vi paciente todos os meses. Agora na quarentena, que eu fui obrigado a não ver meus pacientes todos os meses, foi incrível a quantidade de elogios que eu recebi. Tá? Que ele falou, eu recebi mais elogios nessa fase que eu não vi o paciente, que eles falaram como o meu tratamento continua funcionando, do que antes, quando eu via todos os meses. Então, é importante a gente quebrar alguns paradigmas, mudar um pouquinho a maneira de pensar, e a gente vai estar continuando nesse ritmo, tá? Gente. Bom final de semana, bom jantar, boa garrafa de vinho, e eu vou pegar as dúvidas que ainda tem aqui no bate-papo, que são vários, e vou passar para Carlos, eu só queria colocar, se quiser me mandar e-mail, né, luciozelame@gmail.com, me segue lá no Instagram, luciozelame, ok? Se precisar qualquer coisa, eu estou à disposição. No Instagram vocês vão encontrar a Lúcia direto, com certeza. Eu só quero propaganda da hora, né? Não, mas eu gosto de postar. Olha lá aquele canino lá para você ver que legal que ficou. E tem cada foto muito legal, Lúcia, no seu Instagram. Eu falo que a qualidade das fotos que você coloca lá estão demais. Tá bem? É minha paixão, né? Meu hobby. Ótimo. Valeu, gente. Brigadão, então.
Bom final de Beijo, semana. Iris. A gente se vê. Ah, desculpa, esqueci de falar. Confirmado, já me confirmaram. Semana que vem com o Anderson, 7 horas. O Anderson Itaboraí, 7 horas. Tudo bem? A gente passa o link para vocês. Falou, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, Lúcia. Obrigada, Carlos. Bom fim de semana, gente.